Olá pessoal, está começando mais um Claquete em Cena e aqui comigo estão o Wellby. Oi, Carlos. E Denis. Olá, Carlos. E o tema de hoje é o tema do Tokusatsu, que é uma coisa que eu acho que a gente gosta muito. A gente pegou uma geração aí, TV Manchete, que a gente assistiu muita coisa. Cresci vendo. Flashman, nossa senhora. Crescemos, né? Crescemos todos, né? E a gente vai contar um pouquinho. Primeiro vamos começar com o nome, né? Para quem não conhece, Tokusatsu é aquele seriado japonês de ação, fantasia, ficção científica e tudo mais. E ganhou esse nome por causa de dois termos em japonês, que é o Tokusho Satsuei. Tokusho seria algo especial, e Satsuei como seria a fotografia, fotografando, uma filmagem, assim. Então as filmagens especiais, ou a fotografia especial, é o nome que eles dão aos efeitos especiais. E daí juntaram as duas palavras, no início de cada uma dessas duas palavras, né, o Toku de Tokusho e o Satsuei, e o Satsu de Satsuei, e virou o termo Tokusatsu, que é o que dá aí o gênero. É o neologismo original nipônico. Sim. Tokusatsu. Sim. Tanto que não tem nem plural, né? Você usa o Tokusatsu tanto no singular quanto no plural. Não existe os Tokusatsus. Não, os Tokusatsu. Ou o Tokusatsu, não tem. É um termo. Pode crer. O neologismo aí. E começa lá atrás, na década de 50, com Gojira, Godzilla mesmo, em 54. O primeiro filme de efeitos especiais japonês, um dos filmes mais caros da época para o cinema japonês. Foi um enorme sucesso na época. Criou o primeiro gênero de tokusatsu que a gente conhece, que é o kaiju, que são os monstros gigantes, que o Godzilla é o seu primeiro e talvez o mais famoso ainda representante. Vocês lembram de terem visto o Godzilla em algum momento? Eu já vi a versão americanizada, né? Já pós 98, quando né? Eu tinha discernimento para poder ir ao cinema meio que sozinho, assim, já tava passando aquela versão com o Matthew Broderick. É de 98, né? É os autores do Independence Day. Sim, Os diretores, né? Mas o Godzilla sempre teve na nossa cultura, cara. Não sei se é só na minha. Não, eu acho que todo mundo teve pelo menos um contato, mesmo que não tenha ido ao cinema, teve algum contato com o Godzilla. Eu lembro que ele já era famoso, tanto que foi isso que eu falei, vou finalmente ver o filme desse Godzilla, que eu não sei de onde que ele até então não sabia de onde que ele vinha, o Godzilla, o King Kong são personagens que são antigões, né, são clássicos, mas que ainda são populares, né? A gente sempre se pergunta. A gente sempre se perguntando, né? Falar mais na frente do microfone, Denis. De onde é que a gente conhece, até onde, de onde veio, né? Porque até então a gente não tinha noção. A gente conhecia mais a versão americana, né? Que realmente a gente sabe que veio do Japão, né? A gente, estamos aqui, nós sabemos que veio do Japão. E o Godzilla, assim, ele é uma ficção científica? Sim. Mas ou é uma ficção? É uma ficção científica. E aí, assim, os efeitos especiais, no caso dele, ainda segurando um pouco o título do Godzilla, o original, é porque ele chegava na cidade lá das maquetes e ia pisoteando os predinhos tudinho, cada predinho era um... E aquela é da fotografia diferente, especial. Isso aí é que ninguém ainda tinha experimentado. Na verdade, acho que hoje a gente sabe, mas até naquela época nem se tinha noção que era uma maquete que eles construíram. Você achava... E os efeitos americanos da época eram bem diferentes, né? Você tinha noção que pisava em cima como se fosse uma... A impressão que dava para quem estivesse assistindo é que ele estava realmente pisoteando prédios, destruindo casas. Hoje a gente sabe que não é isso, né? Hoje a gente assiste lá e é um assim, a gente tem que fazer um exercício para se transportar para o contexto de produção dos da anos época, 50, né? E assim, eu ainda assim acho que os caras eram muito bom para isso. Se eu me colocasse nos anos 50... Os americanos faziam muito stop motion nessa época para fazer. O King Kong mesmo era stop motion, né? O King Kong nunca foi, ao menos na época, um cara fantasiado, né? Então, assim, a técnica de você criar essa roupa de borracha ou de qualquer outro tipo de elemento e colocar um ator dentro para interpretar os monstros, essa é a inovação japonesa que está entrando com o Tokusatsu, com o Godzilla. O Godzilla sempre foi, então, com um cara numa roupa, dentro. Nossa, eu muito isso. Eu fico imaginando o calor que o cara devia estar passando. Não, o cara realmente passa mal. Roupa lá, hein? Existe, eu não vou lembrar de cabeça, mas existe uma quantidade de minutos, que o cara consegue ficar com aquela máscara, você tem que filmar para ele tirar a máscara e ter uma ventilação, sobretudo nas roupas originais. Hoje é um pouco mais diferente, hoje tem outros materiais. Lá com borracha, látex mesmo, nossa, era super difícil.
pessoa perdia É. quilos e quilos durante as filmagens de suor. Acho que assim, derramado. nos primeiros Guerra nas Estrelas, o Coisa sofreu isso dentro do Ah, o Chewbacca, C3PO da vida lá. não, né? o ator não tinha do Chewbacca equipamento pra isso, reclamou né? muito que a Reclamou fantasia dele era, Enfim, isso já era muito... era o quê? 30 anos depois, né? Imagina Não, 50 anos. nossa, cara, na raça. Não. E descobrindo, desbravando, né? Ninguém tinha feito aquele tipo de filme no Japão para você saber como era feito. Você estava descobrindo sozinho, né? No mundo, né? No caso aqui de 54, Godzilla, é o Ishido Honda, diretor do filme, e o Eiji Tsuburaya, que era o cara que fazia os efeitos especiais. O Tsuburaya vai ficar extremamente famoso depois, que ele deixa de fazer só os efeitos especiais dos outros filmes, cria sua própria companhia e vai criar o Ultraman depois para a TV lá nos anos 60. Então ele começa com o Godzilla, já estava lá desde o início. Ele vai desenvolvendo essas técnicas, não só nesses filmes de Tokusatsu, mas em outras produções, filmes de terror, para Toei, para Toho, que eram os estúdios que estavam investindo na época nesse tipo de produção. E depois, para os anos 60, ele pega essa expertise e traz para a TV, conseguindo preços mais, digamos, administráveis para a TV, né? Ele aprende, durante esses 10 anos praticamente, a construir tudo aquilo que ele fazia para cinema com um orçamento mais cabível para os programas de TV. TV já bombando lá nos anos 60 no Japão, querendo produções locais, né? As pessoas A consumindo televisão cada vez também mais foi TV, né? inventada nesse intervalo aí, né? Nesse intervalo, né? Então, ele faz essa migração, né? Ele vai ser super Muito louco. importante No depois. Brasil, por exemplo, a televisão chegou em 51. E demora, Então tipo você assim, vê não é só a questão de quando que a TV chega, é quando que a Não, mas TV tô falando, se torna se- popular, né, né? se você Ela pensar- chega realmente como um produto muito de elite ainda, Mas- pouquíssimas pessoas podem ter acesso, Não, só em popularesco. algumas capitais. No Isso, Japão, isso, mais ou isso, menos isso a mesma corre coisa. sempre em paralelo, porque eu acho que quando a gente for mais pra frente aí na manchete, já é um contexto econômico que as casas já têm mais de um aparelho de TV, inclusive, que permite dobrar a audiência, vamos dizer assim, né? Assim, a audiência enfim. O pai e a mãe tá na sala assistindo o jornal, ou novela, a criança tá lá assistindo o Tokusatsu, o desenho animado no quarto. Né? Pode pegar no horário, a manchete podia pôr no horário nobre, porque... Como fizeram muitas Como vezes. fizeram, né? Aliás, enfim... Mas ainda pegando o gancho aqui do Godzilla, o Godzilla ele é uma peça importante para o próprio cinema japonês, não só por ser o início do Tokusatsu, mas por méritos próprios, né? Por ser o filme que é um dos primeiros filmes que vão tratar da questão atômica. Lembrando, Godzilla sai em 54, a questão das bombas atômicas em Nagasaki e Hiroshima. Hiroshima primeiro, Nagasaki depois. Final de 45, né? Lá meio para final de 45. Então nós temos aí 9 anos de separado. Nesse período, O uma eco da junta sirene ainda militar tá americana, tocando ainda, né? uma junta militar americana que é o que comanda o governo japonês nesse período. Existe uma tutela americana e um processo de total americanização do Japão nesse período. E isso envolvia uma censura muito grande. A arte japonesa não podia tratar de certos assuntos que, digamos, colocavam os americanos numa luz muito complicada, ou em temas que colocavam algumas ideias que estavam sendo colocadas, ideias mais de democracia, de eleições, tudo mais, tentando combater o nacionalismo japonês que levou a se unir ao fascismo, lá na Segunda Guerra Mundial. Existia uma série de restrições e os temas de Hiroshima e Nagasaki eram proibidos, né? Ninguém tocava nesses temas. Só quando já começa esse processo dessa junta militar americana, esse governo americano, começar a deixar aí o governo e começa a assumir o governo japonês, né, refeito, repaginado e tudo mais, que começa a cair um pouquinho essas questões de censura e vai se abrindo essas portas para se tocar nesses temas que não eram tocados. Daí nasce um Godzilla que é a metáfora. Eu acho né? que o Godzilla ainda é um jeito de meio que dibrar Sim, essa através de uma metáfora. censura, por causa da metáfora, né? Mas eu acho que aí no caso a metáfora está como metáfora, não só para fintar a censura, mas para tocar numa ferida que está muito doída se fosse tocada diretamente. Certo. Você tem que ter um subterfúgio aí para tocar essa claro. ferida. Eu acho que o Godzilla, que vira a personificação da destruição atômica, que é basicamente a história do Godzilla, né? É o dinossauro da vez lá, que as coisas atômicas que acabam transformando ele em um É uma monstro. coisa monstruosa E que esse monstro faz um volta e estrago destrói cabuloso, né? destrói E todos, tipo, sem nenhuma chance de reação, né? Sem nenhuma chance de reação, ele é a encarnação disso, ele funciona como essa metáfora, não só para dar essa finta, mas eu acho que para tocar de uma forma mais delicada no tema. Se fosse, eu acho que muito em cima,
eu acho que o pessoal não compraria a ideia. Ainda era muito recente. Tanto que existe uma diferença. A gente pegou no original aqui, quando chegou nos cinemas aqui do Brasil, nos anos 50 ainda, nos Estados Unidos, a gente pegou uma versão americanizada. Uma coisa muito parecida que fizeram com o Power Rangers depois, né? O que os produtores americanos fizeram? Compraram os direitos do Godzilla, trouxeram para os Estados Unidos, ficaram com as cenas do Godzilla e algumas outras cenas, assim, que são as cenas dos efeitos especiais, e gravaram várias cenas com atores americanos para colocar e montar uma outra história em cima disso. Na versão americana que a gente assistiu, a história é em inglês e é um jornalista americano que está indo para o Japão lá fazer umas matérias. O Godzilla aparece e daí se torna, né, o foco de toda a imprensa mundial. Ele se torna o correspondente americano no Japão cobrindo os ataques do Godzilla. Isso não tem nada a ver com o original japonês, que é uma outra história. E nisso de substituir, né, de tirar as cenas da história japonesa e colocar as cenas da história americana, eles destinam praticamente todas as referências à questão atômica. Não tem mais as cenas que estão visivelmente falando de Nagasaki, que estão visivelmente falando de Hiroshima, ou lá de um acidente atômico que acontece num barco japonês perto dos testes americanos num atol que tinha no Pacífico. Então tudo isso é meio que tirado. Então a metáfora na versão americana é meio que diluída. Ele é um mutante, né? É um jacaré que comeu... enfim, um dinossauro, réptil. um jacaré, um dragão, sei lá eu, né? Entre aspas. Ele é radioativo. Digamos, uma criatura jurássica que sobreviveu lá no interior da Terra e com a destruição atômica, o efeito atômico criou essa mutação nele e ele se torna o Gojira, né? Na verdade, se você pensar, ele lembra um pouco um dragão de Komodo, que é um animal já de origem japonesa, né? Então, ele transformou-se naquele monstro enorme, gigante e assustador. E o nome, né, original, que a gente chama de Godzilla, não, o nome original é Gojira, que é uma brincadeira com Kujira, que seria baleia em japonês, com o termo em inglês mesmo, que é gorila, né? É o gorila misturado com Kujira, né? É o Godira. De novo, como o Tokusatsu, né, são palavras misturadas criando um neologismo, o nome do próprio Godzilla é parecido com isso. Né? É um neologismo também. Os americanos, os japoneses também brincando com a junção de termos, inclusive um termo em inglês e um termo em japonês, né, criando um nome de um personagem. Né? Tá, esse gorila aí é sinônimo de King Kong dos anos 30, né? Exatamente, que é da referência, né? A referência do Godzilla. E já tinha os filmes do Harryhausen, né, que um cara que fazia muito stop motion, fez vários filmes. Acho que é o Monstro da Lagoa, acho que é o último que ele tinha lançado na época, em 54. Então ele já tinha filmes assim, mas assim, os monstros que apareciam nesses filmes eram monstros em stop motion. E às vezes não tão muito grandes do que os outros monstros mais de tamanhos humanos, né? Então, assim, ele pesca um pouquinho disso, né, dessa filmografia, mas também cria uma coisa meio original também, né? Que é o Godzilla. Olha só, você vê como é que a discussão política, né, filosófica, assim, por parte dos artistas combina com o talento dos caras, né, meu? Porque você tem que... Você tá lá, eu tô psicotizando aqui, né? Tentando imaginar o que é que o cara pensou no processo criativo dele, né? Ele tem todas as técnicas de cinema, né? Dos efeitos especiais, e que podia ser uma coisa totalmente pastelão, né? Totalmente assim... barata, descartável. O cara vai no assunto mais cabeludo que existe no Japão no momento. O filme é seríssimo, o primeiro Godzilla, sobretudo a versão japonesa. É um filme seríssimo, e não tem faz muita o que piada, faz, não cara. Tem nada. É um filme sério, é um filme dramático. Tem uma cena no original, acho que tem até um pouquinho dessa cena na versão americana também, que você está no hospital, você tem várias crianças super queimadas, obviamente retratando os efeitos da radiação, e a maioria, você vê, está sozinha porque perdeu os pais. Os pais morreram no ataque do Godzilla. Fazendo, obviamente, né? referência Claro. que as questões das bombas atômicas não só mataram muita gente, como ferraram várias gerações futuras. Isso está no filme, você tem literalmente essa cena, o personagem correndo no hospital, lotado, as crianças tudo jogadas no chão, tudo triste, tudo com efeito de radiação no corpo, tudo enfaixado, e sem os pais, obviamente, porque se tornaram órfãos. A onda de calor também, né? Que o negócio esquenta. E se tornaram órfãos, né? Então, quer dizer, tem coisas bem pesadas, né? Uma coisa que hoje é grilo, como uma coisa divertida, né? Como um mero entretenimento. Mero entretenimento. Tá lá mais um... Não, começa muito sério. Começa muito sério. Eu acho que, infelizmente,
foi se perdendo, né? É sempre bom a gente falar mesmo aqui, porque a origem do monstro, né? O que ele simboliza, né? O que ele simboliza, assim, isso faz toda a diferença para tudo que a gente assistir com Sim. Godzilla, né? Aliás, no início, posteriormente ele se torna um herói. Hoje, na maioria dos filmes do Godzilla, ele é o herói da história. Obviamente, Sim, no original, né? ele não é exatamente um vilão no Ele contexto... seria um anti-herói, né? Podemos não, assim é que dizer. ele é mais uma força da natureza do que um Sim. vilão. Né? Ele não faz isso por maldade, faz parte da natureza. Ele é o poder atômico solto. Azar dos humanos que estão no caminho Então, dele. no caminho, né? Ele é a metáfora. Né? Azar do centro Então, urbano. ele não que é tava exatamente o tradicional vilão, não um monstro Uhum. consciente, quero fazer maldade. Mas ele não é do herói na história original. Né? A história original é os humanos tentando conter os efeitos da radiação, digamos assim, que são contra esse tipo de uso. Né? E esses são os heróis da história. Depois, obviamente, ele vai se tornando mais heróico, né? Ele se torna aí o rei dos monstros. No Principalmente sentido quando mais ele heróico. vai combater o King Kong. Ah, sim. Já nos anos... Acho que é isso no início dos anos 60, daí a Toei já compra os direitos de adaptar coisas do King Kong pro Japão. Ô, Carlos, faz o encontro você não com acha assim King também? Kong. Porque o Japão, ele tem, os japoneses, eles têm um costume com monstros, monstrinhos, os kawaii da vida, assim, não é uma coisa totalmente estranha. A gente aqui no Ocidente choca mais com Godzilla, e choca 3 vezes mais quando sabe a origem do símbolo Sim. do Godzilla. E Mas tem a gente não... e tem muito monstro no folclore japonês. Isso que eu queria chegar. Né? Essa Acho que ideia de desde a criatura, época, não. de sempre criatura, assim, já não foi uma coisa assim que iluminação divina. Eu acho que eles Não, é tudo já foi Na verdade, fácil não para é eles só chegarem no japonês, Godzilla por o Oriente, né? O Oriente tem muito disso. Tanto que tem, Exato. se você for ver o horóscopo chinês, né? Só pra isso você já vê que criatura tem... mitológica para todo lado, é verdade. Não, muita criatura Então, mitológica. E o contexto, assim, que uma coisa que a gente não tem por causa das religiões ocidentais, mas as orientais têm muito, é que existe essa ideia que a natureza tem o seu espírito, tem a sua representação. Uhum. Então, no caso, você criar uma representação para o poder atômico também é uma coisa meio que automática. Assim É. como tem uma representação do que é a montanha, ou Deus montanha, ou Deus ar, ou Deus fogo, ou Deus das matas, tem a representação daquele espírito que habita a árvore, ou que habita o lago. Existe também o espírito que está representando o poder atômico, que no caso é o Gogeta. Então, que também é uma coisa meio que automática, faz parte de como eles enxergam o lado espiritual da coisa também, que é uma coisa super divertida. Muito divertida, né? Sem falar que eles estão acostumados com os desastres naturais também. Também. Inclusive, isso a gente vai citar mais pra frente, os Sentai, que são as equipes, os Power Rangers da vida, a gente assistiu aqui como Changeman, Flashman anteriormente, eles funcionam muito para a criança japonesa como quase que esse teste de, existem desastres e existem momentos que o governo vai te mandar uma mensagem, você vai ter que se proteger. Você vai ter que ir lá para um local seguro ou se esconder na parte mais segura da sua casa quando acontece um terremoto. É quase como se fosse um ensaio. Uhum. Para você cultivar na criança esse tipo, a qualquer momento pode aparecer um kaiju, um monstro gigante, você vai ter que obedecer os teus pais, os teus professores, os policiais, enfim, Os o governo responsáveis. americano, o governo japonês, e vai procurar um local para você se esconder. Acontece isso em todos os tokusatsu, o Godzilla aparece. É. Qual cena que você vê? O pessoal saindo correndo para tentar chegar Pânico nessa. para chegar nos bunkers protegidos e se proteger. No Sentai é mais ou menos a mesma coisa. Esse treino que você faz desde a criancinha está lá com 3, 4 anos e já está aprendendo sobre esse tipo de coisa. Porque faz parte da cultura, faz parte da tua vivência no Japão. Quando acontece um grande maremoto, verdade. ou um grande tsunami, ou um grande terremoto no Japão, você tem que estar preparado para esse tipo de contingência que rapidamente você tem que buscar um local para você se proteger. Você não vai ter muito tempo. E de forma assim, meio que de preferência organizada, né? Porque todo mundo ao mesmo tempo Sim. faz. É por isso que é começado muito cedo, para acostumar para ser aquela coisa mais ordeira. Até porque Pode o desespero nessa hora também Não, só vai jogar Só contra. pior. Né? O que mais machuca é no caso, eu vi essa semana aí uma situação triste pra caramba. Eu acho que, não sei se era numa igreja, não vou lembrar onde que é. Teve um incêndio lá, mas o incêndio em si nem foi tão grande, mas o susto das pessoas, para poder todo mundo sair ao mesmo tempo da mesma portinha, Não, daí que foi o que causou mais vítimas, entendeu? Porque, enfim. E isso também, você citou as vítimas, uma coisa que você assiste, uma das diferenças do Power Ranger, que é a versão ocidental do Sentai e o Sentai mesmo, é que existem vítimas no Sentai.
Eles Pode não crer. estão mostrando diretamente as mortes, mas eles citam que teve mortes, que teve falecido nos ataques dos monstros. Isso, na maioria dos casos do Power Rangers, é cortado. Raramente você tem os heróis É. ou a história reconhecendo que teve vítimas. Uhum. Tem vários tokusatsu que chegam na base, ó, o prédio caiu lá, morreu 30. Existe esse tipo de reconhecimento. Desastres acontecem e geram esse tipo de perda. E a criança também tem que saber, para saber que é uma coisa séria. Sim. Não brinque com isso. Né? Não brinque com isso. É uma coisa séria. Você pode estar colocando Não, sua vida não é em risco. mero entretenimento, né? É Não aquilo é. lá que você falou, tem um papel educativo Educacional. em torno Educação da lúdica produção, pura né? mesmo. Pô, o japonês é mais educado que qualquer É. outro ocidental, né? Vamos combinar. É. Tá até na arte, né? É. Até, É. aliás, nos trabalhos audiovisual Mais deles, organizadinho. eles Assim. conseguem refletir isso, né? Não? E voltando aqui para nossa realidade, que é um pouco diferente disso. Então, o Godzilla começa, coloca os kaijus no cinema da década de 50. Década de 60, a TV japonesa começa a produzir várias séries, e essas séries começam a chegar no Brasil. A primeira série que chega no Brasil chega em 64, série de 1960, que é o National Kid. O National Kid, como a gente conhece, National Kido, que, curiosamente, no Japão é super esquecido. As pessoas mal lembram que teve esse seriado. No Japão não foi um sucesso. Aqui, como foi o primeiro, ele bombou. Acho que a geração dos nossos pais, os nossos avós assistiam muito. É. Ele foi um fenômeno para a TV. É a turma dos 60 pra Você cima acha que que viu, né? a gente falou que o National Kid foi para divulgar um produto. Então talvez por isso que ele não tenha sido tão destacado, porque foi só para divulgar só um lembrando, produto, né? O nacional No do nome Japão? aqui, né? No Japão, o nacional do nome fazia referência à companhia nacional, que depois se tornaria Panasonic. E o interesse da Panasonic era, na época, vender os radinhos compactos, assim, os radinhos pequenininhos que estavam começando a se tornar algo, né, ver na moda. Aqueles radinhos mesmo que o pessoal mais idoso costumava ir em estádio de futebol e colocar no ouvido para ficar escutando a locução do narrador enquanto assistia ao vivo. É, radinho. Aqueles Virava radinhos. instrumento É. como é que fala, de protesto também, Também. se o time perdesse ou o juiz não Aquele se tipo de radinho, comportasse tanto que na história do National voava Kid, radinho. o menino que chama ele usa o radinho para tocar a música que chama o National Kid. É o radinho da Panasonic. Na época se chamava National. Vulgo merchandising, Merchandising no meio da tudo, série, né? né? Uhum. Merchandising Não, total. A série foi merchandising. É, né? Série? um comercialzão Nossa. de meia hora, né? Mas, cada obviamente, episódio. no Japão não. No Brasil, através da TV Rio, depois Record, passou em trocentos outros lugares, foi um sucesso estrondoso. Isso abriu portas, e uma das portas que abre, aí sim é um sucesso no Japão, que a gente já citou um pouquinho aqui, que é Ultraman, criação do Eiji Tsuburai, o cara que já tinha feito os efeitos especiais do Godzilla e outros tantos filmes de tokusatsu e outros filmes de ficção científica em geral, até de terror, no Japão. Ele vai para a TV, ele cria algumas coisinhas antes, lança o Ultraman, que aí estoura mesmo. Daí o tokusatsu invade a TV japonesa de vez. Essa série é vendida para vários países. No Brasil já tinha essa abertura com o National Kid. Chega, obviamente, aqui e também faz um enorme sucesso, né? Não, no final dos anos Ultraman, 60 e né? início dos anos 70. O Ultraman, se não me engano, é de 66, no Japão. No Brasil, ele chega a partir de 68 na Bandeirantes. Eu não era nascido não, Não, mas também eu tenho boas lembranças do Não, Ultraman. a gente tem porque tanto o Ultraman quanto o National Kid chegou a passar na manchete em 96. Eu lembro que eu assistia essas reprises. Porque eu sempre escutei, né? Nossa, todo mundo fala que dos meus tios, dos meus pais. Meu pai falava muito de Ultraman. Meus tios falavam muito de Ultra Seven, de Spectreman. Então eu ficava super curioso, que séries são essas, né? Porque eles percebiam que eu gostava de Jasper e de Changeman e contavam, Pode tem crer. essas outras. Daí aos pouquinhos eu fui Eu fiz descobrindo. isso depois com os Power Rangers. É. Eu tinha um vizinho que, né, os mais novos lá que estava achando graça no Power Rangers, eu falei, põe na Record aí, que nessa época o Jasper já tinha ido pra Record, né? Que você vai ver e passava Changeman e Flash lá, que são os primos dos Power Rangers, mais legal ainda. E assim, isso já na Record já tinha anos que eu não assistia mais. Eu lembrava que passava lá, mas eu já tinha passado da fase de... que eu achava que eu tinha passado da fase de fã, né? Daquela coisa religiosa que era na manchete, não era mais aquilo, né? Isso que eu quero dizer. Aí que eu fui responsável por apresentar o Jaspion, inclusive pro meu sobrinho que tá com 11 anos hoje. Nossa, que legal. Foi tipo isso, assim, não, calma aí. Entendeu? Você tá curtindo os tokusatsu aí, Nutella aí? Americanas aí?
Bebel Pera Raiz, aqui, vamos Raiz, né? vamos ali no YouTube ali. Vamos no YouTube. É fantástico. Foi assim, cara, fantástico. foi assim. E de fato, não, e até hoje. Eu trabalhava numa produtora há um tempo atrás, que eu tinha um cara que tinha sangue japonês, assim, e o apelido dele era qual? National Kid. E eu falei, pô, quem será esse National Kid? De onde que esses caras tiram ele? E quem tirava ele de National Kid eram os cabeça branca Eu acho da que são equipe, né? poucos descendentes de orientais pós-88 que não pegou um apelido desse. Ó o Jaspion não lá, foi ó batizado assim, o né, Jiraiya aqui, né? lá. É. Virou até o termo, né? Tipo, virado no Jiraiya, né? Virou até uma expressão, Virou. né? Então, isso como foi incorporado no Brasil mesmo, o sucesso pós-88 com a chegada de Jaspion. Mas a gente vai chegar lá. Ultraman, eu gosto do Ultraman. Quem não conhece o Ultraman é quase que uma versão japonesa dos Lanternas Verdes. Quem conhece DC Comics, eles ficam são tipo os policiais dos cosmos, assim, que estão por aí, cada um vai para um setor para proteger o povo daquele setor. É uma coisa bem desse tipo. No Brasil, com o sucesso do Ultraman, abriu as portas. Também, né, é bom não esquecer que o Brasil tem a segunda maior comunidade japonesa fora do Japão, em todo o mundo. Então, obviamente, a gente é uma grande porta de entrada de produtos orientais, até por conta disso, né? Existem bairros Eu acho orientais. que já tá pau a pau com o chinês, né? Mas tudo bem. Não, no Brasil, não, o Brasil é ainda uma comunidade japonesa fora do Brasil, fora do Japão. Então, é óbvio que isso abre portas, né? Você tem o bairro da Liberdade de São Paulo, que tem muita coisa japonesa. Várias cidades têm bairros japoneses, ou uma grande porcentagem da população que é oriental. Então, verdade. isso acaba também afetando. Então, por isso que abre as portas. Ultraman, National Kid abre muitas portas e trouxeram Vingadores do Espaço, Robô Gigante, Ultra Seven, Expert, o retorno, o regresso de Ultraman, que é as aventuras do Ultraman Jack, ele já encontrando os outros. Mas já vinha Ultraman. fresquinha do Japão, assim? Com poucos anos de diferença. Pouquíssimos anos de diferença. E Spectroman, isso estou falando aqui no Brasil, final dos anos 60 e anos 70. Essas séries. Caraca. Aliás, o Spectroman, se eu não me engano, entre o final da década de 70 e o início da década de 80. Acho que na década de 80 ele está passando ainda. Então vamos pegar lá do finalzinho, 68, 69, começa a chegar no Brasil essas séries, e vai até 1980 com o Spectroman. Esse boom inicial, né? Essa geração que não é a nossa, pegou aqui pelo menos 7, 8 tokusatsu bem legais, assim. Eu acho que, imagino que proporcionalmente a televisão ela tinha muito mais engajamento. Né? E eram poucos canais, né? Eram poucos canais. Até que veio bastante coisa para a programação disponível da época, veio até que bastante coisa. Sim, pelo menos né? que eu me lembro, sim. Acho que ainda são as mesmas 5 grandes potências de canal, que é a Globo, SBT, Record, Bandeirantes. E o SBT, sobreviventes, né? E o SBT pós anos 80. Não, mas nessa falando, contagem anos for 60 e 70 pensar, não tinha nem SBT ainda. Não, Era a TV Tupi. Muitas dessas séries passaram na TV o Tupi. SBT nasceu junto comigo. National Kid passou na TV Rio. Olha aí dentro. TV Rio, que hoje já é extinta também. Que virou Globo depois. Então a TV Rio, TV Tupi. Algumas desses seriados passaram na outra emissora que era antes do SBT. Excelsior, acho que era Excelsior. Que é o SBT, acho que em São Paulo, então acho que era Excelsior. Sim. Então, assim, passou vários tokusatsu. Daí tem um hiato nos anos 80, né? Que, quando chega o Spectroman, no início dos anos 80. Inclusive no SBT, passando no SBT depois. Não tem muita coisa mais, para. Daí vai voltar nos anos 80, no final dos anos 80 e 88. Mas aí volta de uma forma diferente, volta na manchete. E a história é bem diferente, porque nessa época o VHS começou a estourar, começou a pipocar as locadoras nos anos 80, né? Início dos anos 80, as locadoras começam a se espalhar. As locadoras do bairro da Liberdade, em São Paulo, começam a trazer VHS do Japão, sem dublagem, sem nada, só De comprava, novo, né? E disponibilizava para a comunidade japonesa, nipônica do bairro. A porta de entrada, né? Só que aí o pessoal dessas locadoras começaram a perceber que estava despertando interesse não só dos japoneses. Todo mundo, assim, começou a... Nossa, que VHS é esse? Que coisa que é essa, né? E começava a alugar, mesmo não entendendo a língua. Começava a alugar, só para ver, só pela curiosidade. Eles perceberam... As locadoras da Liberdade traziam no original pra população japonesa mesmo, sim, né? Sim. Tipo assim, não tava nem um pouco preocupado com dublagem ou versão brasileira, né? Não. Só que daí o ganho
foi que isso já bastou para despertar o interesse até de que não entendia a língua. E os caras começavam a alugar a fita, mas você não vai entender, tá em japonês não, mas eu quero assistir. Cheio de efeito especial lá, né? Nossa, umas Não precisava capas entender interessantes, nada. umas coisas interessantes, eu quero assistir. Daí eles tiveram a ideia, não, então na próxima vez que a gente negociar, não vamos só comprar as fitas, vamos negociar os direitos para a gente trazer para cá, fazer versões em português e lança os VHS. Só que daí eles fazem o esquema, não, para a gente ganhar mais dinheiro ainda e divulgar mais, a gente pega esse pacote e oferece para as TVs em uma questão de permuta. Ó. Eu tô com essa série japonesa já toda em português já, porque eu peguei para lançar no meu VHS aqui, porque as locadoras rapidamente no Brasil se tornaram distribuidoras também. Existe uma coisa assim, várias locadoras viraram distribuidoras, viraram essas produtoras, digamos assim. Sim. Essas locadoras do Bairro da Liberdade fizeram a mesma coisa. E ofereceram para a Manchete, porque trouxeram o Jasper e o Changeman, que eles notaram que estava mais saindo para os brasileiros, chegar para a Manchete, ó, a gente comprou os direitos no Japão, a gente colocou a versão em português para lançar nos nossos VHS, a série está aqui. Vocês querem pegar e passar na TV? A gente racha no meio o intervalo comercial. A Manchete, obviamente, já ainda meio às vezes patinando, não é numa emissora tão grande, mas enfim. Patinando não, comprou. Era a Rede TV de hoje. Comprou, comprou. Que é o preço mais barato de todos. Daí, a partir de 1988, estreiam o Jasper e Changeman. E o resto é história, né? Que daí traz o segundo boom dos tokusatsu Então no Brasil. eu já né? tinha 5, 6 anos de idade, já conseguia mudar o canal sozinho da televisão. E aqui, não sei se é o caso de vocês, no meu caso, foi a primeira vez que eu entrei em contato com um produto oriental, com um produto japonês. Eu era muito criança ainda. Pela TV Manchete. Pela TV Manchete, através de Jasper e Changeman. Primeira vez que eu peguei uma coisa que, digamos, não era uma coisa americanizada, não era uma produção americana nem nacional, era uma produção japonesa. Também. E foi a primeira vez que eu fui escutar Música em japonês. música em japonês, porque nos VHS, eu acho que na TV eles cortavam muitas vezes a abertura. Mas nos VHS, porque eu não aguentava ficar só assistindo na TV. Quando eu via o VHS na locadora, a gente alugava. E estava na íntegra, tanto a abertura quanto o encerramento. E daí eu começava a ouvir, eu falava, nossa, música em japonês. Só que olha as coisas curiosas, eu tinha o quê? 4, 5 anos de idade. Mas mesmo assim, na época, eu já tinha a noção, porque provavelmente alguém já deve ter dito isso para mim na época, que japonês era muito difícil. Era uma língua muito difícil. Só que na minha cabeça de 4, 5 anos de idade, eu meio que comparava. Se a língua era difícil, então provavelmente ela é quase que impossível de cantar. Porque afinal de contas, a língua é difícil. Ela não deve ser uma língua sonoricamente muito boa, né? Eu não associava, para mim não. Então, se a língua japonesa é difícil, então provavelmente ninguém canta em japonês. Então, quando eu começo a escutar eles em japonês e a música sonoricamente é muito boa, a gente não está entendendo nada na época. Não entendia nada da letra. Se bem que eu até hoje não entendo nada também. Mas sonoricamente era bom. Isso para mim foi um choque. Falei assim, primeiro, japonês, como é que é possível cantar em japonês? E segundo, como é que é possível ficar bom ainda? Eu não entrava na minha cabeça com 4 anos de idade esse tipo de informação. Ô, louco, cara. Daí eu me encantei com as músicas japonesas do Changeman, do Flashman, do Changeman, depois Flashman, por aí vai por causa disso. Também foi o primeiro contato de vocês com produções orientais, com produções Comigo japonesas? foi também. Comigo também. É dizer, assim, em série foi, né? Mas é porque eu era pequeno e ainda tinha os animes, né? Os animes ainda mais como série japonesa. Mas eu lembro que eu assisti Jasper e Changeman antes de assistir os animes. Não, é isso que eu tô falando, né? Eu lembro de ter assistido primeiro. Depois que eu fui assistir Zillion, depois que eu fui assistir Macross. Não, mas eu digo anime porque eu quando era pequeno, já assistia Honey Honey, né? Que é um anime antigão, né? Então... Mas Honey Honey eu só vi depois. Na época eu não vi. Eu vi Jasper e Changeman primeiro. Mas aí, que eu era pequenininho. Aí, mas o Jasper e Changeman foi a primeira vez que eu tive contato com a música, principalmente. Com a música em japonês, né? A gente cantava até torto. Eu não tinha essa daí do japonês ser uma língua difícil, né? Eu acho que eu era indiferente, assim. Eu gostava da melodia, eu acho. Né? E depois acostumei porque gostava da série e, consequentemente, a música... Veio junto. Me fazia lembrar da série, né? Sim. Então eu simpatizava com a música. E, pela constância, eu acabei decorando a melodia... Não tenho a letra, né? Eu sei que vocês estão loucos para que eu cante todas as aberturas aqui, mas eu não vou fazer isso. Quem vai fazer vai ser o Denis depois no final. Maravilha, Então, viu, Denis? vai escolher uma. Aliás, já escolhi, vou cantar. Só já. ficou No final, enraizado olha, nas não últimas 3 décadas, todas elas por conta de que tem qualidade pra cacete. Pra caramba, desculpa Não, pode dizer. É no sentido o vocábulo. filosófico do termo. Pra caramba.
E eu não tenho, assim, até hoje, outra. Só depois, agora, depois de grande, que eu fui caçar mais coisa no original japonês. Mas durante toda a minha existência, o meu repertório em japonês foi só a abertura do Changeman, do Flashman e do Jaspion. Que é um bom repertório, né? E do Giban e do Jiraiya. Aí a gente vai entrar umas diferenciações, né? Que o Tokusatsu ele é um termo geral, existem vários subgêneros, existem franquias que são quase que gêneros à parte, né? Você não coloca o Ultraman dentro de um gênero, né? Ele é quase que uma franquia, ele é uma coisa à parte. Kamen Rider é a mesma coisa. Então tem várias mudanças. O que a gente pegou muito no Brasil foi os Sentais, que Sentai significa esquadrão, equipe no Japão, em japonês. Então são aquelas coisas, sobretudo feitas pela Toei, que são as equipes, né? Geralmente cada um com uma cor. Depois vai dar o Power Ranger, que formam né? Depois vai dar o Power Ranger. Alguns Sentais começam com 3 no original japonês. Então tem umas diferencinhas assim. E a gente pegou uma coisa que a Toei também fez, que virou um subgênero de Tokusatsu, que é o Metal Hero. Que daí entra o Jaspion, entra o Jiraiya, o Giban e tudo mais. Que esses personagens com essas armaduras de metal, assim. Eles começam com os policiais do espaço, Gavan, Scheider, que no Brasil passou inclusive trocado. O Gavan, que é o primeiro, a gente passou em segundo. Passou a continuação primeiro, enfim. Que são as 3 primeiras séries dos policiais do espaço. O Jaspion é a 4ª série desse universo. Já não tem muitas conexões com os policiais do espaço, mas estão nessa esteira. E a gente pegou quase todas, assim. Porque, imagina, quando o Jaspion fez sucesso, o que tem mais de parecido com o Jaspion? São as coisas de Metal Hero. Eles colocaram, então vamos trazer as coisas de Metal Hero. Vai trazer Spielberg. Tinha esse critério, esse crivo dele, né? Essa peneira dos distribuidores. Vamos trazer o Ultraman. Não, o Ultraman é diferente do Jaspion. Vamos trazer eu não sei as coisas mais parecidas. Sei como é que é, mas aparentemente, em questão de qualidade, pelo menos, eu não sei a cronologia, mas em questão de qualidade, Cybercops, eu achei a qualidade dele comparado com a do Batman, mas não digo que é ruim, mas assim, tipo, é como se o Cybercops tivesse vindo antes do Jaspion, originalmente falando, né? Mas aqui veio depois, não sei, posso estar errado. Não, e no Japão também veio depois. Posso estar errado. O Cybercops, se não me engano, é de 88 no Japão. Chegou no Brasil em 90. Então o Cybercops veio depois, né? O Jaspion, se não me engano, no Japão é de 86, 85. 85. E chegou no Brasil em 88. Né? Então o Cybercops é bem depois, né? E o Cybercops é da Toho, que é a mesma produtora do Godzilla, lá atrás, fazendo os filmes. A Toho também fazendo coisas para TV. Então ele não é da Toei, como é o caso do Jasper, do Changeman, Flashman e tudo mais. Ele é da mesma Toho que fazia os filmes do Godzilla. Faz até hoje, né? Não é verdade. Sabe uma outra coisa que me intrigava nesse primeiro contato aí que a gente foi apresentado, eu também, que eu fui apresentado, né? Da língua japonesa e os costumes também, um pouco dos costumes japoneses, era que assim... por que os monstros só iam pro Japão, né? Por que eles não iam pra Austrália ou pro Canadá? Eles tinham que tentar dominar a galáxia, mas a capital tinha que ser lá e no Japão toda vez, né? Isso que era uma coisa intrigante também. E vamos lá, Jasper, vamos... Pô, que bom que não é aqui no Brasil, né? Que o negócio tá... Então, você sabe, o Tokusatsu, obviamente, né, existe há tantos anos, é uma coisa super tradicional no Japão. E quando uma coisa assim existe há muito tempo, é super sucesso, tem as paródias em cima, né? Tem as coisas que homenageiam e até brincam com o gênero. Tem uma série, eu vou esquecer o nome da série agora, que tem um episódio que brinca com isso, assim, né? Que a série é basicamente o happy hour do Sentai. A série é basicamente no bar, eles tomando a cerveja depois que enfrentou o monstro e desabafando sobre como foi o confronto, a vida, né? Tudo mais. Só que a parte engraçada é que esse bar tem uma escuta, que o vilão da história colocou uma escuta para escutar esses bastidores do Sentai. Então o vilão da história está sempre escutando o que eles estão conversando. Daí tem uma parte que eles começam a psicotizar em cima disso. Por que os monstros só atacam o Japão? Sempre aqui, o mundo todo, a gente só aqui, só Tóquio, só coisa perto aqui. E o vilão bate a lâmpada na cabeça dele assim, e fala, é verdade, eu vou atacar outro lugar. Daí ele pega o celular e começa a olhar preço de viagem para o Brasil. Ele olha o preço da viagem para o Brasil,
E desiste. Não, realmente, só no Japão. Não temos orçamento para... Deixa pra lá, né? Deixa pra lá. A piada fantástica. De novo, eles brincando em cima disso, né? O Simpson fez isso, acho que com Power Rangers, né? Aliás, o Simpson brinca com tudo, né? Então, se eu não me engano, acho que teve no Bar do Moe. Eles se encontraram no Bar do Moe, lá começaram a conversar eles com o Homer, já tomando todas, né? Como sempre, né? Eu acho que eles... Concluiu? Não, concluiu porque eu não lembro mais o filme inteiro. É bom porque esqueci também o que eu ia falar, mas tudo bem, deixa pra lá. Na verdade eu ia falar uma bobagem muito grande, mas deixa pra lá. Melhor ainda, diga. Dá mais audiência. Diga a bobagem que veio à sua cabeça. Sem filtros. Sem filtros, né? Não, depois eu falo, vai, pode continuar. E assim, voltando ao tema dos dois principais que trouxeram, né? A gente deu a história, né, de como apareceu o Changeman e o Jaspion nas nossas TVs, nas locadoras. Mas por que vocês acham que essas séries fizeram sucesso? Por que o Jaspion especificamente foi um sucesso? Por que o Changeman, o que tinha nessas séries que a nossa geração, adorou esse tipo de produção? Eu acho que o universo do super-herói na nossa época atinge... independente se era com máscaras, a gente estava numa época que o super-herói era muito grande. Tínhamos Super Amigos, né? Que é o original da Liga da Justiça, né? Hanna-Barbera, né? Da Hanna-Barbera. Nós tínhamos... Então, como a gente tinha o lance de ter super-heróis, né? Aí apareceu acho que foi até um dos primeiros contatos de lá... Porque a gente aqui no Brasil tinha o seriado do Batman e do Robin, né? Mas assim, acho que de porque querendo ou não, aquilo era mais piada do que de ação, né? Tinha ação, mas era mais piada. Aí quando vem um negócio que mostra mais ação e sem filtro, né? Porque querendo ou não, o seriado do Batman tinha aqueles filtros de gibi, né? E com muito mais efeitos especiais, né? Como o próprio nome diz do Tokusatsu. O Tokusatsu ele é muito recheado de efeitos especiais. Ele não poupa efeitos especiais, independente da qualidade desses efeitos. No meu caso foi os brinquedos mesmo, o que vinha, assim, a máscara dos Changeman. Você é o alvo perfeito mesmo dessas produtoras. Eu tinha. Eu sou como é que é consumista. Para quem não conhece, boa parte das produções de Tokusatsu são voltadas para crianças, porque as empresas, fabricantes de brinquedos japonesas, que investem dinheiro em Tokusatsu, que é realmente para fazer boneco, para fazer brinquedinho. É por isso que o visual é muito parecido com um brinquedo. Porque aquilo já é pensado, tipo, quando se cria o visual de um personagem, de um herói, de um robô, de uma arma, você já está pensando como vai ficar aquilo na sua versão de brinquedo. Por isso que ele mesmo no live action, ele já parece um brinquedão, assim, ele parece uma coisa meio de brinquedo. Ele é menos realista nesse sentido. Ele é mais, digamos, caricato nesse sentido, por causa dessa função. Aquele robô tem que ser um brinquedinho na mão de uma criança depois. E dá certo. Objeto de ostentação na época, inclusive. Que era assim, intervalo da escola lá no recreio da primeira série lá. Quem tinha a máscara do Change vermelho era o mais bonito da escola, entendeu? Nossa. Detalhe, eu tinha a máscara e a espada. Então você era e o escudo. O mais bonito da cidade, do bairro, você, né? E meu irmão tinha, acho que a máscara, a espada e o escudo do Change Grifo, que era o preto. E era sempre assim, né? Era naquele período que a gurizada brincava no quintal, né? Assim, você acabava de almoçar, ia pra rua e ficava até a mãe gritar, vó, vai dormir. Eu não sei se aconteceu na realidade de vocês. Na minha, era uma das poucas brincadeiras que juntava a turma dos meninos com as meninas. Porque, sobretudo nas equipes centrais, e sobretudo pós-Power Ranger, que ainda na época de Changeman não era tanto, né? E Flashman não era tanto. Mas pós-Power Ranger, começou todo mundo, todas as meninas, era a Ranger Pink, né? A Kimberly, né? Todos eram. Então começou a surgir também esse tipo de brincadeira envolvendo todo mundo, né? E era aquilo lá, eu queria ser o Change Dragon, mas você também queria ser e o Dennis queria ser. Ninguém queria ser o Change Pegasus, entendeu? Ninguém. Então, tipo assim, quem chegava primeiro na brincadeira tinha o direito de escolher primeiro, né? Meu Deus. Era mais ou menos quando fosse tirar o time de futebol lá, né? Vamos tirar um par ou ímpar aqui para ver quem chama quem primeiro. Quem quer ser o Pelé no time de futebol, né? Vai ser. E eu acho que isso aí que, assim,
era essa convivência lúdica com os coleguinhas de rua ou de escola que fomentou o interesse na série, acho. Porque daí, porque a gente reproduzia ela nas nossas brincadeiras. Então a gente voltava para casa e quero assistir de novo para ver o que eu vou fazer melhor na rua amanhã. Ou na escola amanhã. Tem que aprender as poses certinho, né? Eu sei cantar já, galera. Você não sabe cantar, então dá licença. Fazer as poses, né? Aprender as nomenclaturas certinho. Voar com a minha Alan Moto Space. Meu Deus. Primeiro que todo mundo. Meu Deus. Pensar em entrar num Dylion da vida, né? Pois é. Aliás, pensando nisso, qual que era a emoção de vocês, crianças, vendo o Jaspion fazer toda aquela transição para entrar no Dylion e a nave se transformar, né, no aquele robô que é super icônico pra gente? Outra música, é a terceira música que eu decorei, que foi a música do Dylion, inclusive, né? A gente tava falando das primeiras da abertura. Que era o grande momento. E, aliás, era que eu gosto mais dela do que, no caso do Jaspion, do que a da abertura. Hoje, do Jaspion, eu gosto mais do que a do Dylion, a do... Do encerramento? Não, a do Tarzan Galáctico, Ginga no Tarzan. É Chowakusei Sento Boukan Dylion, do Akira Kushida. A abertura e o encerramento do Aita Kano, já falecido, né? Cantor falecido. O Akira Kushida, que já veio várias vezes no Brasil, nos Anime Friends da vida. Ele sempre tá aqui cantando as músicas. Ele fez Jiraiya também, fez Giban. Que eu acho que a dele é a melhor do Flash, pra mim é o que eu gosto mais. Então ele fez muita coisa legal e ele canta aí do Dylion. E canta essa do Tarzan também. Né? E essa ideia do Dylion também voltando na coisa do Godzilla, que a gente não complementou, porque o robô já é a resposta japonesa para enfrentar essa bomba gigante, né? Uma outra criação. Aliás, literalmente no caso do filme do Godzilla. Lembrando que na cronologia do filme do Godzilla, chega um ponto que o governo japonês, para tentar conter o Godzilla, eles criam um Mecha Godzilla, né, que é o Godzilla mecânico. É o Mecha Godzilla lá atrás, acho que já anos 70 isso. É uma das introduções dessas grandes criaturas robóticas, né? E sobre o Changeman era parecido. Acho que você tinha perguntado. Eu não vou fugir da sua pergunta, não. O que eu achava da transformação em si, né? Tinha começado com os Changeman, porque era cada um no seu. E aí todos se organizavam. Isso que a gente vai ver depois no Power Ranger pra caramba também, né? Até e formava o tanque, né? O tanque não. O terceiro robô. Qual dos tanques? Não, quando eles têm a arma, que eles montam tudo junto, cada um. Power Bazooka. A Power Bazooka. Não, todos... Não, Power Bazooka do Flash, mas a Power Bazooka, não, mas todos os Tokusatsu têm isso, junta as armas e monta uma arma. Tem uns nomes diferentes, mas monta a arma pra matar um monstro, que depois cresce, de alguma forma, cada Tokusatsu tinha sua forma de crescer. No Changeman, era um monstrinho que eu acho... Ele é feio, não vou negar, não. Ele era feio, mas eu me simpatizo com ele. Que é o Gyodai. O Gyodai é fantástico. Gyodai é maravilhoso. Eles foram explorando a criatividade para novos Godzilla, assim, né? Pra se ter e lembrando do lado lúdico, o Sentai é o lado do trabalho em equipe, que é super importante no Japão, né? Isso aí que me intrigava sempre. É o trabalho em equipe, né? É a ideia que você só consegue pilotar o robô se todo mundo fizer a sua parte, senão o robô não funciona. Né? Cada um tem que apertar um botão. Cada um tem que estar Se eu não mexer o pé, não tem como o robô andar. Mas assim, eu do mesmo jeito, eu não sei se a gente falou no ao vivo da roupa, acho que não estava ao vivo, né? Da roupa que muda, que tinha roupa para isso já nos aspectos de produção, coisas que eu ficava olhando assim, falei, pô, é a mesma cena toda vez que o robô vai se formar robô, né? Sim. Então, assim, eles filmaram aquilo uma vez e aí depois dos 50 episódios tudo usaram a mesma gravação, né? E isso aí ajudava nós eu criança, a identificar mesmo, assim, porque daí você começava a reparar coisas cada vez que você não tinha reparado na primeira vez. E ficavam as perguntas meio sem resposta, né? Pô, por exemplo, a Anri, onde que ela ia parar quando a nave Dylion se transformava em robô Dylion, né? Qual que era a função da Mia nessa história toda? O que a Mia fazia? E assim, nos Changeman, quando ia formar o robô, cada um tinha o seu... Um era um helicóptero, assim, né? Eles tinham uma nave igual a do Jaspion,
Só que a nave era tipo um cargueiro. Aí saía cada um com seu veículo. E alguns, Aí no depois- caso, eram dois que pilotavam o veículo, inclusive. O tanquinho, que é dos pés, eram dois Aham, changeman que aí, pilotando. enfim, afastava, virava cada um sapatinho. Aham, né? sim. É, O uma braço também, né? botina. O braço também. O braço também. Eram duas, Aí, duas pessoas pilotando. É que é o caça lá, o F-5, que era a cabeça, aquela cabeça Sim. de... parecia- Tipo um míssil, né? Tipo um míssil. Cabeça é tipo um míssil. Eu sempre achava, nós é um míssil na Mas cabeça. pior que eu sempre achei isso também. É, tipo um míssil mesmo. Tipo um míssil, né? Só que aí não mostrava como é que eles iam parar na mesma cabine, porque cada um tinha a sua cabine. O do míssil tava lá, o dos pés tava lá no pé. E aí eu ficava assim, pô, será que tem um elevador no joelho, assim, que passa por dentro Mas dele? no caso do Jasper, mostrava, pelo menos tinha um túnel que ele levava da era só área o de Jasper. acesso, e era só o Jasper. Você tinha ele entrando naquele túnel, sendo puxado para cair na cabine, né? Pelo menos isso, né? Então, Ele tava lá apanhando. Eu imagino, porque depois eu vi nos Power Rangers recentes, não lembro agora em qual, que ele mostrou por dentro o Megazord. Eles realmente têm um elevador. Quando o elevador dá problema, eles têm uma escada chata, né? Tem que Sério? subir a escada. Nossa, que legal. Mas eles têm um elevador que E leva torcer, todos eles. e torcer pro monstro ficar esperando. Tô aqui, falta 10 degraus Não nessa chuta escada. ainda não, né? Não me chuta. Então, mas a Eu tô questão chegando. no caso, só se o elevador não funcionasse, porque geralmente era um elevador que levava cada um até a cabine. Isso quando não tinha aquele teletransporte especial, né? Tem umas coisas assim. O Jasper mesmo tinha um teletransporte, que às vezes virava uma bola de luz e aparecia rapidamente no outro ponto, né? Tinha mesmo. Ele tinha umas coisinhas assim. Às vezes ele se transformava no meio da pancadaria. Sim, Que todo mundo tem um ritual pra hora de morfar, né? É. O Jasper não, ele tá lá no meio do soco, ele precisa agora, ele já não fazia nenhuma coreografia. Não, o Jasper era bem rápido na transformação, comparado com outros personagens. Né? Não, E e nem era nesse usava estilo. discurso, né? Porque Jiraiya usava, Giban usava. Ele não, simplesmente se transformava. Eu acho que o Ellen contou aí os objetos de desejo, né, os brinquedos e tudo mais. Um objeto de desejo que eu sempre tive, quando você via essas séries, é dos carros que eram usados, as motos que eram usadas. Eu babava Com naqueles certeza. carros, naquelas eu motos. tive o carro do Jasper. E não tô falando só nos brinquedos, assim, eu já babaria no brinquedo. Tô falando também no carro No versão carro real. mesmo. Na moto Acho versão que real. era É óbvio tudo- que eu queria ter o carro do Era tudo do da Mazda, Jasper. né? É óbvio que eu queria ter a moto do Suzuki. Kamen Rider. Mazda. É óbvio que eu queria ter a moto dele. Hoje eu queria ter. Sobretudo na época, nossa. Também era um objeto de desejo grande, Comigo era. esses equipamentos. E os carros também estavam lá para ser, tipo, merchandising. Tudo era propaganda paga, Sem né? dúvida. Parecia com letras com detalhe, assim, o Suzuki. lá, cansei As de ver. marcas apareciam realmente com destaque. Às vezes os veículos eram um pouco modificados, né? Não é exatamente igual se você Até fosse na porque loja também comprar. não dá, né? Mas os produtos estão lá, né? Mas dava pra... Tem os veículos do herói e tem os do urbano da cidade. Não Sim. sei se é esse que você É tá isso que eu falando. tô falando. É isso, os urbanos, sim. As motos normal que ele tá andando. os Que eram carros normal. diferentes O carro que eu já a gente tava usava para acostumado a ver. Não fazer tinha as nem um rondas. Volkswagen, né? É. A gente via a série japonesa lá e ficava, cadê o O gol? carro que ele usava, Tem gol nesse mundo? eu não vou lembrar a marca, o carro que ele usava para fazer as patrulhas normal, ficar andando pelo Japão lá, nossa, eu queria ter. Nossa, pra Achei onde que ia esse ter. carro? Se eu soubesse, eu te dava, mas eu vendi, viu? Eu tinha. Você tinha o brinquedo, né, Denis? Eu tinha o carrinho. meu Deus. O carrinho, o Jasper, carrinho. ele tinha um carro prata esportivo, né? Então, no caso era branco, mas no seriado era prata, mas o brinquedo O era Denis branco. comentou agora há pouco que a gente, parte do sucesso disso, porque pô, o super-herói já fazia um sucesso, já Peraí, chamava desculpa, atenção. Carlos. Esse é o carro deles, a paisana. A paisana. Paisana. Então, tinha Porque ele tinha o Gaibin Tank, tinha a moto. Ala Moto Space, Isso. tinha Não, o Gaibin Tank virava uma navezinha também, Que voava. voava. Ele Não, esse furava. era o carro mesmo. É. Eu tô falando também do carro. Vai. Assim como a moto do Kamen Rider, enfim, as motos normais. O Denis citou a questão dos heróis, eu acho que o diferencial do Changeman e do Flashman é que esses heróis que a gente tinha, os super amigos da vida, ninguém tinha robô gigante, né? Ninguém. Eu acho que o que traz pra gente de novidade, a gente que não pegou a Exatamente. época lá atrás do Ultraman, do Ultra Seven, enfim, a gente não pegou essa época, né? A gente é uma época posterior.
O que era novidade pra gente, porque não tinha robô gigante sei lá, no He-Man, na Tartarugas Ninja. Eu acho que Ninguém. também Ninguém tinha questão robôzão gigante. a E questão o Dylan caiu pra gente como uma luva, assim, Acho tipo, que a questão do robô ajudou um pouco também, justamente por causa do Star Wars também, né? Que a parte de robô foi apresentada pra gente com Star Wars. Aliás, o C3PO, o R2D2, então a gente... O Jasper tem várias coisas de Star Wars. Gigante. Não, mas a gente teve questão de contato com o robô, pelo menos no meu caso, né? Com esses dois acho que até por isso, até quando a gente vê um robô, a gente já tinha visto robôs. Não, o Satan Ghost, ele é baseado, o visual do Satan Ghost do Jasper é baseado no Darth Vader. Ele é primo do Darth Vader, né? Ele é primo do Darth Vader, visualmente. Inclusive, a parte que ele pega e tem uma espadona, também a espadona fica vermelha, fica quase um sabre de luz também. Aliás, os Jasper usavam, tinha umas horas, um sabre de luz da vida, né? Aquele efeitinho de colocar a luz nas espadas sempre tiveram nesses tokusatsu também. Então sempre tem um pouquinho de Star Wars nessas produções. Então, mas é por isso que eu falo, como a gente teve a questão da questão do contato, pelo menos no meu caso, pelo que eu me lembro, o primeiro contato de robô mesmo, foi com Star Wars. Mas mesmo Star Wars não tinha robô gigante. Questão de robô, aí depois não, entendi. Questão de robô gigante com os que é o mais perto do Star Wars aí é o caso da companheira do Jaspion, né? Ela é a robô serviçal, a robô companheira, que aí é Star Wars mesmo, aí é C3PO, aí é R2D2 mesmo. Só que aí, no caso dela ele tinha um gigante. Aí tinha um gigante. Tinha 2 robôs, né? E na época tinha outros seriados, tinha Super Vic, que também era aquele de comédia com robôzinhos. Você ter humanoides feito... Jetson, Android, né? Jetson, assim, o Jetson tinha... o Elo, como é que é? O tempo perdido, Elo perdido? Elo perdido. Acho que tinha... Enfim. Mas isso aí foi original, e eu acho que até agora, assim, né? Porque todo mundo que fizer, falar, tá copiando o japonês. Qualquer alguém que fizer qualquer peça com Quer dizer, a gente que teve contato, quem teve contato com o seriado japonês e vê coisas iguais, né? A gente já meio que a gente relaciona. Agora, quem não teve esse contato, né? Que só teve contato com Power Rangers, né? Não tem muito como você fazer comparativo. Tem a obrigação de saber que não aqui só pra gente dar um contexto histórico, o Jedi e Jaspion surge em 88, várias outras séries vão surgir na sequência nos anos seguintes, 89, 90 e tudo mais. O Power Ranger, ele chega no Brasil na TV a cabo, se não me engano, em 94, e início de 95, acho que janeiro de 95, ele chega na TV aberta. Então, você tem essa janela de 5, 6, 7 anos que a gente pegou muito tokusatsu antes do Power Ranger, né? A gente pegou Changeman, Flashman, Maskman, Google Five, e todos antes, fora os Metal Hero da vida, né? A gente pegou vários na série. A gente pegou, aí a geração posterior pegou só Power Rangers pra frente. E detalhe, né? Daí não coincidência, o Power Ranger surge em 95 no Brasil, na TV aberta, não coincidência, o Tokusatsu deixa de ser lançado no Brasil de forma mais frequente em 96, no ano seguinte. Pra você ver como o Power Ranger meio que dá uma dominada enfim, sai até filme em 95 do Power Ranger. Então, ele dá uma dominada e o mercado, acho, o Tokusatsu fica muito saturado, enfim, aí já muda tudo. Porque já era assim, por exemplo, os episódios já estavam sendo reprisados há uns 5 anos, em 95. Nossa, muita coisa. Uma série que foi gravada em 80 e bolinha, né? Sim. O Power Ranger já veio mais fresquinho. Sim. E pegou a oportunidade do momento, né? O nicho de mercado que estava meio carente. Sim. Mas ainda voltando um pouquinho, antes de a gente chegar no Power Ranger, na sequência de Jaspion e Changeman, tem o Jedi, que é um dos favoritos no Brasil, né? Acho que quem não gosta de Jedi aqui, né? Eu adoro os tokusatsu, inclusive os sentais, que mexem muito com a questão dos ninjas, dos samurais, porque são temas muito japoneses. E esses temas, quando eles pegam pra fazer, eu acho que eles acertam, assim, perfeitamente. Ninguém faria melhor. Isso fica tudo em casa, né? Porque fica tudo em casa, né? E o que eu gosto do Jiraiya, né? E tem um robô gigante, mas só vai aparecer lá para metade da série, pro final. Ou seja, a maioria do tempo é ele mesmo. E ele é um ninja, né? Mais do que usar os poderes especiais, são as artes ninja, né? Ele tendo que praticar, né? Ele tendo que aprender. Ele é o sucessor de uma arte ninja. Ele é o 35º, se não me engano, é isso, né? Ele é o sucessor. Ele é um soldado sim, ele é um... Não sei se ele é guerreiro, porque é os samurais que já são guerreiros, né? Mas ele tem que proteger. A missão dele é
ser sentinela, acho que de uma relíquia, não é? Sim, que é da família, né? Que é da família. E aí, não sei quem aí, criaturas do... Então, ele é o 34º Deixa eu ver aqui. da geração da família Tokagure. Inclusive, aqui, não vou pegar, não tenho o nome do ator. O ator que faz o pai dele na série, ele é um ninja de verdade. Ele pegou, sabe que é muito comum no cinema americano você ter pessoas de artes marciais aparecendo enquanto atores em filmes de artes marciais. Ele é um ninja de verdade, ele é um representante de um clã de ninjas lá, que tem uma escola de ninja assim, que é muito antiga. Ele é vivo até hoje, se não me engano, então ele ainda é representante disso. Na época já não fazia muita cena de ação, porque por causa da idade, mas ele era um ninja de verdade, assim, né? E teve treinamento ninja de verdade, e por isso que tá na série, né? Então, o Jiraiya é outra música também que ficou... Do Akira Kushida. Que é uma das que eu meio que decorei, assim. Só que o geral, eu confesso que eu assisti pouco, assim, na televisão, né? Eu via, eu acho que reprisava mais os Changeman e os... o Changeman, e os Jaspion e os Flashman. Os Flashman. Jaspion eram os que mais reprisaram. Quando chegou o Jiraiya... Né? Quando chegou o Jiraiya, acho que pra TV, acho que não. Tinha muito de home video, né? Sim. A minha Mas na minha TV mesmo eu cheguei a memória assistir que tinha. bastante. Ah. Não, em geral eu cheguei a assistir. Acho que popularizou realmente o Changeman, o Flashman e o Jaspion, mas Jiraiya não era tão assim, era popular. Eu acho que o que menos popular assim foi as gerações seguintes do Kamen Rider. A primeira acho que ainda chegou a ser. Tem muita mas coisa as que chegou nessa outras- época aqui, ó. Na Mas- época do Jiraiya chegou já o Lion-Maru, depois o Lion-Maru branco, que curiosamente no Brasil foi invertido. O que a gente chama de Lion-Maru branco é a série original do Lion-Maru. O que a gente chama de Lion-Maru é a continuação, que chegou primeiro aqui. A gente assistiu, digamos, a temporada seguinte antes de assistir a temporada anterior do Lion-Maru. Como foi para vocês a introdução do Flashman chegando, né, como entre aspas, o substituto do Changeman? O que mudou para vocês? Em princípio, foi meio assim, pô, será que vai ser bom igual o outro? Né? Minha primeira reação foi mais ou menos assim. Mas logo a música também já me ganhou. Eu falei, pô, essa música... A música acho que foi uma das coisas que fez... não foi só você, acho que muita gente fez... que acabou fazendo a pessoa ganhar de querer assistir a série do Flashman foi também a questão da música. Que, aliás, a música japonesa... Né, naquela época já era, acho que a segunda ou a terceira música japonesa que eu tive contato, né? A gente no começo estava falando... O Flashman foi assim, mais assim... Eu acho que foi mais dramático do que o Changeman. O Changeman Muito eu mais. acho que era mais... já na época. Eu gostava dos temas do Changeman no quesito de tocar nas criaturas mitológicas, né? Cada Changeman era uma criatura mitológica. Isso eu achava super bacana, super Flashman divertido. foi meio A que questão dos poderes. foi meio que Mas a roubo, história né? do Flashman é bem mais dramática. Eles foram Eu- roubados da Terra e depois voltaram pra Terra. Quer dizer, Eles assim sempre tinham, não sei, no intrínseco nos episódios, assim, tipo que eles eram meio que largados e abandonados, assim, Não, né? então Eles foram davam sempre essa sensação, então, né? mas é o que aconteceu. Eles foram roubados da Terra, os 5. E aí quando a ideia deles era voltar pra achar os pais. O objetivo deles, na verdade, era achar Que os isso pais. tem referências na vida real. Termina aí dentro que eu vou contar um pouquinho disso também. Era pra achar os pais. E aí nesse entremeio começaram a aparecer os monstros, os inimigos. E eles Não, sempre dava a sensação de que eles não pertenciam ao Japão igual os outros todos tokusatsu parecia que eram, né? Era isso. E era bem isso mesmo. bem isso, né? Era bem proposital. E aí sempre tinha assim, tudo bem, eles iam lá, salvavam a Terra, matavam, né, que me fazia achar mais curiosidade nos Flashman. Mas eles não era completo. Eles estavam sempre em busca do complemento Então, que eles seria não se explicavam. Então, que era, no caso, os pais. O Pode complemento ser, eu não era fazia essa justamente relação, esse. né? Não, também não fui descobrir depois de grande. Descobri recentemente que eles vieram na Terra em busca dos pais. Então, por fazerem essa busca, então, nesse ponto, o Flashman é mais dramático justamente por isso, né?
E buscando Tem lá atrás no essa Godzilla, coisa séria, né? que um Godzilla funcionava como metáfora, o Flashman também funciona como metáfora, né? A história do Flashman era meio baseada em fatos reais, no sentido que era muito comum na época, anos 80, japoneses que cresceram em outros países voltarem para o Japão, porque na época das guerras, pós-Segunda Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, enfim, o Japão ele dominou outras regiões da Ásia e vários descendentes daqueles japoneses nasceram nesses países e eram japoneses. Só que eles nunca eram considerados japoneses nesses países. Eles eram considerados como filhos de digamos, invasores. Então eles não eram exatamente bem-vindos, né, ou bem recebidos, apesar de terem nascido nesses locais. A partir dos anos 70 e 80, existe um movimento desses japoneses que nasceram fora do Japão, desses momentos de guerra ou de ocupação japonesa de outros territórios, e ficaram lá mesmo anos após isso, eles começam a migrar para o Japão. Que é mais ou menos a idade dos Flashman, né? Eles são raptados da Terra, vivem lá fora, crescem em outro mundo, né? Outro país, e vão querer voltar para a Terra, porque tem esse sonho, quer voltar para a minha Terra. Acontece que isso também está no Flashman, por isso que o Flashman é super pesado, o final do Flashman é super triste nesse sentido, e aí dando um spoiler de uma série dos anos 90, eu não vou contar exatamente o final, mas mais ou menos por cima. Eles vão para a Terra e na história do Flashman, eles descobrem que o organismo deles não cabe mais com a atmosfera da Terra. Eles não conseguem ficar na Terra. Eles têm que ir embora porque eles não conseguem se adaptar. Esse é o termo, adaptação. Por quê? Porque esses japoneses que vinham de fora, eles não conseguiam se adaptar no Japão. Porque cara, eu acho que cada episódio tem um negócio desse, cara. Eles não conseguem se adaptar. Porque eles nasceram fora do Japão. Então, nos países, eles não são bem tratados. E nem no Japão eles eram bem tratados. Porque eles não eram japoneses o suficiente. Eles nasceram em outra cultura. Crescer em outra cultura. Eles não são japoneses mais. Eu acho que isso havia preconceito, havia várias coisas que dificultavam a adaptação desses japoneses retornando ao Japão. O que aconteceu? Muitos tinham que abandonar o Japão de novo, que é o final do Flashman. Eles não conseguem se adaptar à Terra. O organismo deles não consegue se adaptar. Daí eles têm que ir embora de novo, fazendo essa metáfora, né, dessa questão tão pertinente na época, né, anos 70, anos 80, aparecendo bem criado, novo, né? Bem criado. Super bem bolado, super bem criado, né? Eles mandaram, acho que eles já estavam craque já nessa daí de fazer essas referências. Como é que é a palavra? Analógica, não é? Analogia, né? Analogia. Metáfora. É uma analogia, né? E isso sempre ficou claro, assim, porque eu sempre, eu não sei, os Flashman é o único que eu não colocava eles como japoneses, desde aquela época já. E era super intencional nesse sentido. Eles não eram alienígenas, por isso que eles queriam voltar para a Terra, mas quando voltavam para a Terra, eles não eram japoneses o suficiente para ficar na Terra, ou terráqueos o suficiente para ficar na Terra, e eram obrigados a sair da Terra de novo. E a cada batalha, ou a cada, enfim, monstro que eles derrotavam, não dava a sensação de que eles estavam fazendo isso para eles aqui. Eles tinham que meio que se defender, meio que, enfim, a ameaça estava, eles neutralizavam a ameaça. Sim. Mas não era o final, não deixava assim, tipo, sei lá, o Jasper ou o Changeman, você via que havia uma raiz com a Terra, né? Tanto que acho que no Changeman tem alguma coisa com Convenção da Terra, um negócio assim. Não, eles são treinados, eles são do exército, né? A grosso modo, né? Literalmente as forças da Terra, tipo o Gaia dando poderes para eles, no caso do Changeman, né? Literalmente uma conexão desses terráqueos do exército lá, dessas forças especiais, eles já eram com a Terra. Da vida, assim. Né? Interagindo com a Terra mesmo. Quando a maldade... Isso é questão, de novo, a questão do espírito, né? Que a gente citou no caso do Godzilla, né? A representação física de um espírito. A Terra teria tem um espírito que tipo a Gaia da vida. Nos guerreiros que quando a Terra fosse ameaçada, esses guerreiros ganhariam os poderes das criaturas mitológicas e essa é a história do Changeman. Exatamente. Então você vê a conexão. Mas aí aproveitando já um terráqueo, né? Sim. Não um coitado de um Flashman da vida, né? Eles são terráqueos, mas não mais, né? Então, cara, você falou, cara, né? esse assunto é tão cabeludo. Eles não têm identidade, né? Imagina, exatamente. Uma crise de identidade. Eles não são japoneses, mas também não são estrangeiros. Então o que eles são? Eles não são chineses. Doido, né? Eles não são coreanos. Então eles não podem morar na China, na Coreia, em outros lugares que teve ocupação japonesa. Mas também não são japoneses o suficiente para voltar e viver no Japão. Então, né, tem que partir dessa aqui. Daí, poxa,
tenso, né? Tenso. Aliás, falando em tensão, o que o Flashman ele introduz pro Sentai em geral, que é a primeira vez que o robô é derrotado. Né? Aí já tinha... O Sentai vem dos anos 70 no Japão. Acho que é isso mesmo, né? Meio dos anos 70. Então, desde os anos 70, fazendo série, nos anos 70, anos 80, aqui já indo para o final dos anos 80, chega o Flashman e é a primeira vez que o robô dos heróis é destruído. E esse episódio é um episódio muito marcante para mim, porque não só pela diferença, né, a gente está acostumado àquela repetição no final do robô destruir o monstro, e no caso, ele destrói o monstro, mas acaba sendo destruído junto. O que me marcou, que vocês lembram que nos Tokusatsu sempre tem um locutor, né? E o locutor não só narra a história, às vezes dá umas mensagens no final lá, meio que de apoio. Continue lutando pela justiça, Jaspion. O mundo conta com você. Sempre tem esse tipo de locução no final. E eu me lembro que isso está muito presente, inclusive na versão japonesa, é o desespero que fica o narrador nesse final do Flashman. Que cai um braço e o robô começa a ser desmontado, cair, sendo destruído. O locutor entra em desespero. E o desespero do locutor me deixou mais desesperado ainda. Aí sim era uma coisa. Primeiro, já era diferente o robô ser derrotado. E o locutor, que é, digamos, uma figura passiva, né? Ele não é tão participante da história, né? Ele ficar emocionalmente abalado com aquela novidade, aquilo me afetou muito. Como assim, né? Até hoje. Falei, meu Deus, o que está acontecendo? Morreram, acabou a série, morreu tudo. Esse foi meu pensamento Nossa, o alívio que deu quando eu fui assistir o episódio seguinte, eles estavam vivos. Eu falei, nossa, que alívio. Eu pensei que já tinha morrido tudo. O narrador entrou em desespero. Eu entrei em desespero junto. Criança aqui, sem saber o que está acontecendo. Eu acho que, na verdade, você vê narrador, nos tokusatsu em geral, o narrador ele é um personagem, né? Ele fica muito... então, a emoção dele, que ele passa também... Não, mas você vê como o Flashman era mais dramático mesmo. Como é que o gancho da que o principal né, o robô do herói tá morrendo e isso não é normal, né? E daí, por um lado, e por um lado menos dramático, mais comercial da coisa, obviamente, né, isso foi introduzido para você ter a ideia de criar outros robôs para vender boneco depois. Hoje eu acho que não tem Sentai, que cada Sentai, cada Sentai hoje tem 10 robôs, que os robôs vão evoluindo e se modificando na passagem dos episódios, porque daí você pode vender 10 versões do robô dos heróis, não só um, como era antigamente. Isso quando você não diz então havia para fazer outro. Então havia entre aspas, essa desculpa, né? Vamos destruir um robô para a gente poder introduzir outro. Que não sei se você lembra no caso do Flashman, era um robô menorzinho, né? E era super engraçado, ele era mais engraçado, mais cômico do que o robô mesmo, o grandão, que é o... É verdade. Então também tinha essa questão, né? Como foi para vocês descobrirem isso aqui? Pô, os caras perderam, né? A gente vê eles sendo destruídos. O que está acontecendo? Agora ficou mais claro. Não, eu francamente eu não me senti abalado com a questão, não, viu, cara? Eu gostava mais assim da Flash, Yellow Flash, e ela me entretia mais do que essas coisas dramáticas. No caso era a Change Mermaid mesmo. Hiroki Nishimura, a atriz, eu acho que foi a primeira paixão da minha vida por personagem fictício. Assim, com a idade, olhando pra ela, falando, que mulher linda é essa, meu Deus. Foi, não, a Henri foi antes da Britney Spears, falar a verdade. Foi, meu crush. A Henri eu não sei porque eu achava ela robô, então eu acho que eu não... É robô, é uma outra espécie, eu não posso me envolver. Mas a tia de Mermaid, sim, meu Deus. Não, mas aí enfim... Enfim, são outros. Vamos falar mais, né? Vamos falar outros assuntos. Vamos falar isso. Faltou o Denis explicar. Você também, mas na época o Denis catava Xuxa, né? De outros programas. Não, Changeman foi em 87, eu tinha... 88. 88? Tinha 7 anos. É isso mesmo. Tinha 7 anos, então assim, eu não tive tanto... Não, mas era puro, cara. Não era um amor puro, não era um amor... Tudo bem que hoje os pré-adolescentes já sabem de tudo. Vê coisa até mais... Mas isso é tão... Isso é tão visível, né? Que uma das diferenças do Tokusatsu hoje, que sai hoje no Japão, que está saindo aí nas últimas décadas, é que antigamente muitos atores eram, na verdade, do BDS mesmo, né? Eram pessoas que foram treinadas pela Japan Action Club, que fazia, né, toda essa parte de física da coisa. Hoje são tipo idols juvenis mesmo, assim, meninas que são super bonitos, super bonitas, que já tem
pessoas assim que conhecem porque consomem quando aparece em capa de revista ou de outros seriados. Então tem esses rostinhos famosos que eles colocam, porque são rostinhos bonitinhos, né? Tanto dos meninos que as meninas, para chamar a atenção do espectador. Então, por mais que seja feito, sobretudo Sentai, que ainda até hoje é feito para criança, Sentai ele é mais para criança do que Kamen Rider, da mesma Toei. O Kamen Rider é um pouquinho uma criança mais crescida, pré-adolescente. O Sentai mesmo é super criancinha mesmo. Mas mesmo no Sentai, eles têm essa pegada, não, vamos colocar essas figuras que já têm certo nome, que já são esses idols juvenis, ou idols em início de vida adulta, para chamar pessoas de outras faixas etárias para assistir também. Que daí os adolescentes começam a se interessar e assistir também. Os jovens adultos começam a se interessar e assistir também. Então isso de você ter esses atrativos, esses rostinhos bonitos, esses idols japoneses, meninos e meninas aparecendo na série, segue até hoje. Tá aí. Faz parte da fórmula, né, gente? Exatamente, faz parte da fórmula. Como pessoas que olharam para Change Marmaid, para Yellow Fresh e sentiu isso na pele, a gente sabe o quanto que funciona. É claro. O quanto que funciona esse esquema, né? É o famoso meme, né? Tipo, eu tô aqui pela história. A história, a foto da Change Marmaid. É um famoso meme, né? Eu estou aqui pela história. Né? É a história. É mais ou menos isso. Isso aí, aquela hora... Só que muita gente está aí dando uma cutucada na geração nossa aí, o pessoal mais velho que começa a torcer o nariz, e se torna, olha os heróis aí, esse bando de galãozinho, que era bem diferente da nossa época, tem questão do nostalgismo, né? Por causa disso, né? Tem esse lado comercial que a gente, os nerdola antigão aí, não pode... Não quer assumir que quando ele era criança existia já também. Existia isso e já era de está sendo moldado, né? Cada vez mais para os gostos, enfim, japoneses modernos, né? É a idol que está aparecendo na capa de revista, ou acabou de lançar um CD, é o menino que também fez a mesma coisa. Vida, né? BTS da vida. Não, K-pop... Só que, no caso, K-pop, aqui é japonês mesmo, né? Que é Morning Musume da vida, J48, enfim, é outras coisas. É por aí, gente. É por aí. O último que eu assisti de Sentai, que é o Loop Danger e o Patrol Danger, que é bem brincadeira de criança, assim, tipo mocinho e bandido. 3 da equipe são tipo como se fosse bandido, que eles têm que roubar um tesouro que está na mão dos vilões, e os outros 3 da equipe são policiais que tem que prender os vilões, e esses 3, entre aspas, anti-heróis que querem roubar o tesouro roubado pela mão dos tesouros. 3 contra 6. Então fica um triângulo, né? E sim, tem hora que eles estão juntos, tem hora que eles brigam. É uma equipe de 6, né? 3 policiais, 3 contra 6. 3 policiais, 3 ladrões do lado do bem, digamos assim, e os vilões, né? É super divertida. A Lupin Yellow é uma cantora japonesa super famosa. Por causa disso. Vamos pegar aqui. Deixou um grupo chamado Morning Musume, que é um grupo idol japonês, estava no auge, ela deixou o grupo para fazer a série. Então, assim, eles usam isso muito para pescar. Por que eles fazem isso? Porque daí você não pega só a faixa etária que assiste o Sentai, que é as criancinhas. Porque ela já tem uma pá de seguidor. Ela já tem uma pá de seguidor de faixas etárias muito maiores do que normalmente se assistiria o Sentai. Aí estamos falando de adolescente, jovem, adulto. E os caras começam a assistir, dá audiência. A gente aqui comentou um pouquinho das heroínas, né? E eu acho que uma heroína que ficou muito marcante para nossa geração é já aí no caso dos Power Rangers, que é a Power Ranger Pink, tal da Kimberly, né? Ficou muito marcante. E Power Ranger também acho que ficou muito marcante. Muita gente conheceu o Tokusatsu através do Power Ranger, né? Não pegou necessariamente as coisas que vieram antes ou que chegavam junto da época. O Power Ranger começou a passar no Brasil em 95, 94. Então, assim, já havia muito material, mas enfim, muitas gerações para frente só pegava o Power Ranger. Acho que o Power Ranger dominou tanto o mercado que pós-96 né, não chegava quase mais nada no Brasil, né? Pra você ver como ele domina o mercado. Então, virou sinônimo, né? E ele já chegou na TV Globo, né? Que fez muita diferença. Eu acho que foi a principal diferença, assim. E chega pro Brasil todo, né? Chega pro Brasil todo, exatamente. A manchete não pegava nos 4 cantos da Terra plana. Não. Me permite fazer essa piada inoportuna. Muito mais do Mas a Globo já sempre, na época dos Power Rangers, já estava em quase todas as cidades do país, né? Do país e alguns lugares até do mundo, né? Porque a Globo
Com o sinal aberto, né? A pessoa não precisava... com um poderio de investimento americano, né? Que também, né? Também o marketing de tudo, de chegar aos produtos, enfim. Aí chegou o filme no ano seguinte já, no cinema, do Power Ranger. Eu lembro que em 95 já era uma febre, já tinha jogos. Power Ranger teve Mega Drive, Super Nintendo, que a gente não tinha jogo do Flash, não tinha jogo do Changeman, do Jasper. Começa a ter jogo de videogame, né? Hoje tem jogo dos Flash do Jasper? Não, hoje não. Até hoje, nunca. Alguma coisinha foi lançada no Japão. O Bioman chegou a ter um jogo pro Nintendinho. Kamen Rider chegou a ter alguma outra coisinha. Mas aí o pessoal já veio com a lição de casa feita, né? Sim. Porque os caras falaram assim, vamos converter isso pro universo americano, né? Para as Américas. Fazendo o mesmo esqueminha lá atrás do Godzilla, né? Pega os efeitos especiais japoneses, filma as cenas americanas, coloca no meio, pronto, criou uma nova história. Cria uma nova história e com tudo isso que todas essas... Toda a indústria satélite em torno de uma série dessa, né? De brinquedo a... sei lá. Mas você sabe que o Power Ranger, ele coloca um grande ponto de interrogação, né? Uma grande dúvida para quem gosta de Tokusatsu, que daí vira um debate que é para simpósio. É ou não é? Se Power Ranger é ou não considerado Tokusatsu. Qual que é a lógica de quem diz que não é? É a mesma lógica de que quando a gente diz o que é mangá? Mangá é o quadrinho feito no Japão. O que é anime? Anime é o desenho animado feito no Japão. Então o que seria Tokusatsu? Seria essa série de aventura, fantasia, ficção científica, dentro desses moldes, feitas no Japão. Qualquer coisa que não é feita no Japão, nesse caso, seria coisas, digamos assim, inspiradas. Você se inspira no mangá para fazer algo parecido com o mangá. Mas como você não é japonês, não está fazendo isso no Japão, está fazendo isso nos Estados Unidos, Europa, Brasil, você só está se inspirando. Você não pode dizer que você é mangá mesmo. Essa é a lógica. Outras pessoas dizem que não, que a partir do momento que você está inspirado naquilo, fazendo aquilo dentro dos moldes do que seria um mangá, você também é um mangá. Ou dentro dos moldes do que é um anime, você já é um anime. No caso do Power Ranger, é algo sendo feito dentro dos moldes do que é o Sentai. Então você é um Tokusatsu. Mas o que vocês acham? Porque assim, por exemplo, não fica só no caso dos Tokusatsu. Tudo, por exemplo, pizza, por exemplo. Para os italianos, pizza são só 3. Mussarela, napolitana e marguerita. Trocar o nome, então, né? E marguerita. O resto é massa para eles. O resto é massa. Assim como pro japonês não, pro oriental, o lamen, que é o macarrão. Né? O outro também é massa, não é macarrão. Então, se eu for pensar nisso, vai dar uma discussão que não vai ter. Eu acho que tem a ver com um pouco com preconceito, sim, tá tentado de desqualificar. Acho que o termo não teria problema nenhum em relação ao radical da palavra. Acho que a gente pode chamar o Power Ranger de Tokusatsu, sim. Com licença, viu? Levando em conta posso a história ligar? da pizza, que se você for pensar, se for chamar só marguerita, mussarela e... Você chama tudo de pizza, né? O problema é que veio muito depois, o Power Ranger veio muito depois, e a comparação é inevitável, né? Tipo assim, a inspiração, poxa, por que eles foram beber na fonte dos japoneses para recriar isso aqui? Interesse único e exclusivo de business do entretenimento, certo? Por que não utilizar o mesmo termo que se sempre utilizou a vida toda nisso aí? Mas já... Até porque nessa lógica, você sabe que tem toda uma questão assim de... Vai ter filme do Jasper ou não? O Brasil está tentando fazer um filme do Jasper. Se esse filme saísse, ele é um Tokusatsu ou não é? Seria a mesma discussão, a mesma lógica, né? Se a gente considera assim, não. Sim. Se o Brasil fizesse um filme do Jasper, seria um Tokusatsu? Então a gente tem que dizer que Power Ranger também é. Exatamente, também acho. Do mesmo jeito que os que são feitos na Coreia, sim, também vão ser, ué. Os Sentai que são feitos na Coreia, que eu não sei como é que fala em coreano, mas são Tokusatsu. São Tokusatsu. Até o Brasil chegou a fazer um Tokusatsu. Estava comentando com o Carlos. Na época, a Angélica tinha um programa chamado Bambu Luar, onde tinha um grupo de super-heróis que chamava na época Cavaleiros do Futuro. E eram tokusatsu, porque era uma equipe com 5 pessoas, cada um com uma cor, lutando contra o mal. Tinha robô? Não, eu não lembro se não tinha robô.
Eu também não lembro disso. Não, daí. não tinha robôs. Eu só acredito em você que depois eu fui pesquisar e eu sei que é verdade. Senão eu nem teria acreditado em você dentro, porque eu não tenho lembrança nenhuma desse programa. Eu acho que é aquele aspecto assim de o Power Ranger é muito Nutella perto dos Flashman. Que é a raiz, entendeu? né? Que é muito mais raiz. Aí assim, eu acho que a bronca era essa, mais do que se eles estavam classificados dentro do gênero ou não. Claro que eles estão, pra mim eu acho que eles estão sim. Agora, assim, muito mais birra pelo sucesso que fez, falando, isso aqui tá muito enlatado, tá muito convertido, meio que ofuscou os mais românticos dos tokusatsu puro sangue, né? Sim, e eu acho sim. que essa é a bronca. Mas isso aí também tem a ver com a faixa etária de quem a gente tá se A pessoa que relacionando. foi introduzida a esse né? universo através do Power Ranger vai amar Power Ranger pro resto da vida. Vai fazer parte. Quem tem 25 anos hoje tem a mesma nostalgia que eu tenho do Changeman de 89. Porque faz 25 anos, 95 pra cá já. Tô bom de matemática, o rapaz de humanas aqui? Não, acho que tá quase. É 30. É 30, porque se de 80 para 2040, então é 30. É 30 Enfim. com os quebrados. Na verdade é 33 anos de 89 pra cá. 33 anos, de 89 pra cá. 2022? Não, tô falando do 33 anos. Power Ranger pra cá. Ah, do Power Ranger. Power Ranger é de 94, 95. 95 vai. É 20, Quase 30, né? É. Quase, não tá chegando nos 30, né? Acho 25, 25. Enfim, pra esse ser humano hoje, com essa idade hoje, o Power Ranger, ele tem o mesmo peso nostálgico que pra gente com Changeman. pra quem tem Flash. 10 anos a mais do que eles, entendeu? E que assim como foi eu não quando sei- foi apresentado na mesma faixa que eu não etária sei de guri. como funcionava a família de vocês. Quando eu tentava, assim como eu descobri muitas coisas anteriores a Jaspion e Changeman através dos meus tios, dos meus pais, quando eu tentava apresentar as novas coisas, também tinha essa torcida É a no mesma nariz. coisa. Tokusatsu mesmo era National Kid, era Spectral Man. No começo do programa Era eu falei Ultraman. que eu, tipo assim, pagava de... vocês são muito juvenil, viu, perto de mim, porque eu já assisti isso aí, ó. Já assisti os outros lá. O que é Jaspion perto do National Kid, né, sabe? Também tinha isso, né, essas conflitos de E gerações. o Power Ranger, ele acho que ele penou muito tempo em função disso, em função dessa geração mais velha que tava com inveja dos mais do infantil que tava na crista da onda lá com o Power Ranger. E eu demorei a dar o braço a torcer pro Power Ranger. Só fui assim, começar a amolecer o coração graças a Ranger cor-de-rosa, que sim, né? Que era a Kimberly, que ela, tipo assim, me desarmava completamente quando ela surgia na tela. Foi tipo isso. Acho que foi essa pergunta que você tinha feito no começo, não? Sim, também. Faz parte do mesmo pacote, né? Foi por aí, no meu caso. Em relação aos Power Rangers. Mas ó, eu acho que os dois lados têm razão. Quem fala que se o termo é japonês, é um neologismo de uma junção. A régua é de cada um, você pode traçar. A minha régua é essa, tudo bem. Mas isso não significa que a régua dos outros tem que ser igual à sua, né? A pessoa Não. pode abranger nesse conjunto, ela pode abranger outros fatores. Eu posso considerar outros fatores. Inclusive nos gêneros de Tokusatsu. Tokusatsu tem vários gêneros. Tem Kyodai Hero, Metal Hero, enfim, Henshin Hero. Uhum. Esses subgêneros do Tokusatsu, eles não são escritos na pedra, tá imutável. Não, tem várias coisas que dá para discutir. Ó, essa série cai nesse gênero ou nesse gênero, porque às vezes ele é uma mistura. Mas só mais na frente que o Tokusatsu ganhou esse sinônimo assim mais como é que fala? Mais concreto de ser o grupo de heróis, porque até chegar os Tokusatsu com heróis, teve um período. Originalmente o Tokusatsu era o Godzilla lá, né? Sim, o primeiro. Ou filme de Kaiju, terror né? que tinha a ver com a técnica de filmagem. Sim. Não com as histórias em si, né? Não com Sim, heróis sim. em suas Aos pouquinhos foi jornadas sendo criado franquias que serviram de guia para isso ser refinado dentro desses conjuntos de heróis, assim, herói de equipe ou herói de metal. Aí eu falaria para esse pessoal que defende o termo só para o japonês. Tá defendendo, mas tá defendendo já uma coisa
após o termo original, né? Porque, tipo assim, Power Ranger não é Tokusatsu? Não, por quê? Porque não é feito no Japão. Ok, mas o radical do Tokusatsu é os efeitos especiais. Hollywood... Star Wars é um Tokusatsu, porque tem trocentos mil efeitos especial. Muito. Né? Muito. Se for pegar dos anos 50, muito. Agora... Não, o Homem de Ferro seria muito Tokusatsu. Ele é literalmente um cara que cria uma armadura e sai pra combater os vilões. Esse é o mais que Power Ranger ainda. Ele é super Tokusatsu nesse sentido. É literalmente um humano fazendo um rinchinho da vida, tipo, vestindo uma armadura de metal rígido puro. Pois é, ele ainda... Acho que o Homem-Aranha acho que é Tokusatsu, se você for pensar. Porque o tanto de efeito especial que tem nele também. Então, não, mas é que já saltando dessa parte do efeito especial, o cara tem a armadura e se ele quiser ele fazia um robô, porque ele tem grana para aquilo também. Sim. Não, ele tem o robô, é o Hulkbuster, né? Pois é. O caso do Homem de Ferro, ele tem um robô, né? O Ultron foi a questão de... O Ultron foi como se fosse a questão do Ultron também. Eu acho que muda que às vezes os inimigos, digamos assim, dos heróis americanos não são exatamente os monstros que os japoneses enfrentam. É muito mais comum você ter a figura do monstro. Mas a construção da figura do herói... A cultura americana, começar a colocar monstro lá, fica todo mundo boiando. Os japoneses só é mais lembrando comum, um pouquinho, né? Para a gente finalizar o assunto, você citou a cultura americana, tem que citar também o Spider-Man, né? O Homem-Aranha japonês, o Spider-Man japonês. Ele é de 76, 78, se não me engano. E ele é super importante, que ele é uma parceria entre a Toei e a Marvel, criando essa versão japonesa que parece Homem-Aranha, mas em termos de história é totalmente diferente do Homem-Aranha que a gente conhece. É super divertido. E ele introduz, né, o que muita gente lembra, que é um robô gigante para o Homem-Aranha, que é o gigante Leopardo. E o veículos também, bem aos moldes Tokusatsu, né? O Homem-Aranha tem carro, tem nave, né? tem robô gigante, tem um monte de coisa assim, que você fica, nossa, que... E a teia dele sai do acessório. Tipo de um bracelete que ele tem, né? E o Leopardo no Japão fez tanto sucesso na época que foi um motivo da Toei importar essa ideia e colocar no Sentai. Que na época já tinha sido feito 2 Sentai, baseados nas obras do Ishinomori, que é o criador do Kamen Rider. Só que nesses 2 primeiros Sentais não tinha robô gigante. Daí na época foi lançado o Spider-Man. O Spider-Man fez um enorme sucesso. A Toei começou a produzir a sua 3ª série Sentai em parceria com a Marvel também. O escritório japonês da Marvel ajudando na construção dos roteiros. E tiveram a ideia, não, então vamos pegar o robô gigante do Spider-Man, vamos colocar no Sentai. Daí coloca no Battle Fever J, que é o 3º Sentai. É por isso que a série se torna Super Sentai. O Super é a introdução dos robôs. Então os 2 primeiros... O Gorendiar e o Jaka são as 2 primeiras séries, são chamadas só de Sentai, não tem robô. Eram contemporâneos do Spider-Man. O Spider-Man estourou no Japão, fez um enorme sucesso. O robô causou muita impressão positiva para eles. E tiveram a ideia, mesmo a Toei, na parceria com a Marvel também, vamos colocar no Sentai. Daí você vê no Battle Fever J, os primeiros episódios não tem o robô, você vê eles de episódio em episódio construindo o robô, daí no episódio X lá o robô já aparece, e daí o resto é história. Daí todas as equipes Sentai vai ter o seu robô gigante. Vai ter então, que precisar de um robô. Isso das misturas, né? O Japão influenciando eu a não gente. Sabia disso aí, hein? Eu achava que fosse assim... eu não sei qual que é a justificativa nas histórias. Mas eu acho que tem a ver com o sucesso do... Eu não sei se o Homem-Aranha, por que ele precisa de um robô, o que explicaram para ele. Não é só porque a história do Homem-Aranha ganha poderes de um planeta. Que dá poderes aracnídeos para ele. Então é óbvio que vai ter uma nave e a nave, obviamente, vai virar um robô. É o Dylion, né? É o Dylion. É o Dylion. Então, o Dylion, em termos de Toei, não é exatamente o primeiro robô gigante. A gente citou aqui no Brasil o nome da série chamado Robô Gigante. Tem uma série chamada Robô Gigante que passou no Brasil nos anos 60 e 70. Então, obviamente que os robôs gigantes, Spectrum Man era um robô meio humanoide, meio robôzão, gigante também. Então, os robôs gigantes já existem há muito tempo. Mas o Dylion... Na transformação, você vê o raio-x dele, ele é uma máquina. Ele é uma máquina. Mas aí você vê no caso no caso das produções da Toei, o impacto que foi o Leopardo, né? Essa coisa inusitada do Homem-Aranha ter um robô gigante. Tipo que enquanto... E só voltando isso, no universo japonês, é o fascínio que o japonês tem por tecnologia.
Isso aí. É por isso que tem robô gigante. Uhum. É o fascínio que eles têm por máquinas, né? Por coisas, peças de alta Seria a tecnologia. busca para ser uma arma que combatesse a ameaça Godzilla, né? Também. A busca pela tecnologia. É o Mecha Godzilla aí. Né? É porque uma coisa que diferencia o Ocidente com o Oriente é que o Oriente, sobretudo o Japão, eles têm uma relação mais harmoniosa com a natureza e com a tecnologia. Às vezes, no Ocidente, a gente fica, parece que, em guerra com a natureza e em guerra com a tecnologia, porque a gente sempre pensa num futuro mais despótico, assim, futuro assim que a tecnologia vai mais prejudicar a gente do que vai ajudar. Então, a gente cria aqueles futuros, tipo Exterminador do Futuro, que a tecnologia vai levar a gente à ruína. O japonês, ele tem como ele tem essa relação um pouco mais harmoniosa com a natureza, temos que conviver com a natureza. A gente não vai vencer a natureza nem deixar a natureza vencer a gente vai conviver pacificamente. Com a tecnologia é a mesma coisa, tipo assim, a gente tem que aprender a conviver bem com a tecnologia. Seja digital ou não, né? Seja digital ou não. Por isso esse fascínio, eles se jogam mesmo. Tipo, a tecnologia pode ser mal usada, obviamente o Godzilla está aí, tecnologia nuclear, mas também pode ser bem usada, a gente pode viver em harmonia com ela, como a gente pode viver em harmonia com o meio ambiente. Faz parte das filosofias orientais que vão seguir a série, hein? Tá aí outra, né, umas coisas essenciais dos produtos que vêm do Japão. E é por isso que a gente gosta desse tipo de coisa, né? Porque não é só o entretenimento em si, né? O quanto você aprende de uma outra cultura. Tem muito mais profundidade, né? Mesmo em coisa que é feita para criança. Igual a gente tava falando dos Flashman lá. A gente recebe, querendo ou não. Para acabar com o assunto, a gente tem que citar a famosa pedreira da Toei. Qual que é das coisas mais legais de assistir esses seriados antigos? É ver essas paisagens antigas, é fazer esse turismo. O que o Tokusatsu faz? O Tokusatsu, como não é feito com muito dinheiro, eles pegam essa noção básica de produção que não existe cenário maior do mundo no mundo do que o próprio mundo. Se eu pego uma câmera e vou para uma praia filmar, eu vou ter uma paisagem linda, independente se o meu orçamento é pequeno. Eu posso usar o mundo como meu cenário. Daí não preciso gastar tanto dinheiro. Os japoneses fazem isso. Então, o Tokusatsu, ele está muito na rua, ele está muito nas paisagens. Ele não funciona muito em set de filmagem. Os sets de filmagem são sets fixos, né? É a base do herói e a base do vilão. Normalmente acabou aí. Ou a cabine dos robôs. Acabou aí. O resto é na rua, eles estão em parques, eles estão nas montanhas. Então tem cenários super bonitos. Tipo, então, quem gosta de turismo, dá para assistir Tokusatsu e se divertir, sempre, porque tem várias paisagens legais. Você vai descobrir no Japão, paisagem. Essa cidade, eles vão visitar essa cidade. O Kamen Rider está saindo de Tóquio e vai para uma outra cidade. Olha que legal, você vê a outra cidade. E tem essas coisas que viraram icônicas pra gente. No caso, uma das paisagens que viraram icônica é a famosa pedreira da Toei, que vocês têm a dizer sobre esse assunto para encerrar aqui o debate. Eu acho que é a meca de todo fã de Tokusatsu de respeito, né? Uma vez na vida precisa passar lá, né? Eu ainda não realizei essa missão. Felizmente. Mas fatalmente. Já me imaginei muitas vezes nessa pedreira. Eu também, cara. Porque conta para quem não sabe paralelo. O que é exatamente a pedreira. A pedreira da Toei é a locação set. Eles adaptavam como set de filmagem para fazer as batalhas, né? As principais batalhas. Aquilo lá, pouca grana, orçamento, era o... Eu não me diz tudo, é realmente uma pedreira, né? A pedreira que não estava mais em operação, eu acredito. Não, ainda tinha uma operação, mas estava bem afastada. Mas era alugada para poder fazer a filmagem, porque era um espaço amplo, um terrenão... Você pode destruir as coisas, né? Você pode colocar explosivo adoidado lá. Sim. E põe os atores lá para poder... quebrar o pau. Pertinho de Toque, não tinha muita dificuldade de locomoção. Logística prática e tal. Nossa. E, enfim, todo episódio tinha cena nessa pedreira aí, por isso que ela faz parte das nossas A gente pegou essas produções da Toei, né? A gente pegou muita produção da Toei, os 4 Sentais que chegaram no Brasil, todos da Toei, os Metal Hero, todos da Toei, os Kamen Rider, todos da Toei. Não chegou só coisa da Toei, obviamente, né? Ultraman, da Tsuburai, enfim. Agradecer já estouramos o tempo, hein, Já Carlos? estouramos o tempo, já tempo demais. Daria pra gente comentar por mais 15 horas aqui o Tokusatsu. É verdade. Pode fazer em outros programas, mas quero deixar aqui os meus agradecimentos ao Welleby, ao Denis por mais uma conversa super divertida sobre o assunto. Muito obrigado, Carlos. E sobretudo agradecimento a quem está aí em casa nos assistindo, nos prestigiando. O assunto é gostoso, mas é mais gostoso ainda saber que você aí está nos assistindo, né, gente? Isso mesmo. Até a próxima, pessoal. Abraço TV Cidade, abraço Estúdio End.